Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz dois temas para a nossa reflexão. Dois temas que, de um lado, se contrapõem, do outro lado, se complementam. A perseguição e a consolação. A primeira leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ouvimos o início da segunda carta aos Coríntios. Esta carta é um desabafo, um pedido de ajuda, mas também de alento. Paulo e Timóteo se dirigem à comunidade de Corinto. A segunda missão, segunda viagem de Paulo apóstolo, como costumamos dizer. Ele deseja à comunidade a paz, a graça da parte de Deus. Este trecho tornou-se uma saudação. Que usamos na liturgia. Colocam-se diante da comunidade, mas do outro lado a comunidade também está tendo certa resistência. Eles se apresentam como servos de Jesus Cristo. Paulo confia em Deus. Bendito seja Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em outros textos, Paulo vai mostrar também esta dificuldade que ele encontra na comunidade de Corinto. Até vai perguntar quem foi crucificado por vós? Paulo, Cefas, Apolo? Foi Jesus Cristo. O Evangelho de hoje também nos fala da consolação. São as bem-aventuranças. Jesus, depois de encontrar uma multidão
de necessitados, vai subir ao monte e vai ensiná-los. Porém, percebemos que este texto não é apenas um código. Nós costumamos dizer que as bem-aventuranças são como a carta magna do reino de Deus que o Senhor inicia. Mas só observando o que ele diz: bem-aventurados pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa do Evangelho, da justiça. O Senhor vem consolar o seu povo. Nós estamos vivendo no tempo de pandemia, um tempo que com certeza coloca diante de nós grandes desafios. Só no Brasil são mais do que 460 mil de vítimas fatais. Tantas pessoas ainda estão esperando o tratamento. A fila na UTI. Até alguns precisavam ser transportados para outros estados. O Evangelho de hoje, a liturgia que celebramos, ela nos convida exatamente, de um lado, à confiança, como Paulo reconhece. Deus é Pai das misericórdias, mas também de toda a consolação. A consolação consiste na solidariedade e na compaixão mútua. Quando Jesus viu esta grande multidão, parecia-lhe como ovelha sem pastor, e teve compaixão dela. Hoje rezamos esta Santa Missa também pelo falecido Padre Ubajara Paz de Figueiredo. Como disse, era o primeiro sacerdote ordenado por Dom Antônio Barbosa aqui nesta, hoje, Arquidiocese de Campo Grande. Junto com seu irmão Fabiano, eram párocos se revezando na paróquia de Cristo Luz dos Povos e de outras. Mas Padre Ubajara, por muitos anos, estava na pastoral, na coordenação de pastoral da diocese, na animação missionária. Eu me surpreendi com tantas mensagens, das pessoas que o conheciam e que reconhecem. Foi o Padre Ubajara que me ajudou a descobrir que a igreja é missionária. Ele dedicou toda a sua vida, me lembro ainda, estes últimos 5 anos, quando muitas vezes ele concelebrava comigo, o ânimo que ele tinha para falar. Seus últimos anos serão um sofrimento, um recolhimento. Ontem foi sepultado como vítima de Covid-19. Eu creio que todos aqueles que passam por esta experiência, eles são como a oblação de Jesus Cristo. Paulo disse: eu completo em meu corpo o sofrimento de Jesus Cristo. A igreja se une também neste grande sofrimento da humanidade. O Papa Francisco nos conclama, convoca para a súplica incessante pelo fim da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, está a esperança que a morte não é o fim da nossa vida. Jesus nos ensina que pela morte, pela cruz, entramos numa outra dimensão. Participamos da vida que Ele mesmo nos mostrou. Seu corpo ressuscitado que Ele leva para junto do Pai, nos assegurando
vou lhes preparar um lugar. E não se trata de um lugar físico, um assento, um lote, simplesmente este direito, quem confessa a fé em Jesus Cristo, também vai participar da glória de Cristo ressuscitado. Animados por esta esperança, nós queremos agora apresentar a Deus Pai as nossas preces, nossas intenções da Santa Igreja.